Olá, sou Railton Lima, do quarto período de Engenharia Ambiental e Sanitária. Vou apresentar um trabalho desenvolvido por mim e pela acadêmica Keila Mendes, dentro da disciplina de Climatologia e Meteorologia, o qual temos como discente o professor Felipe Cordeiro. O trabalho, nossa finalidade dele é falar sobre o termômetro, o qual é um dos instrumentos medido para medir a temperatura. Esse instrumento é usado dentro de uma estação meteorológica, o qual a gente vai falar sobre onde ele fica armazenado dentro da casinha, dentro da estação, e também vamos falar da importância dele. O termômetro ele é definido como um instrumento para medição de temperatura. Ele é baseado em algumas grandezas físicas, temperatura, volume de um gás mantido em pressão constante, o volume de um corpo e a resistência elétrica e outros. Para medir a temperatura de um corpo ou ambiente, é necessário que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o meio, ou seja, com o tempo. Para a meteorologia, utiliza-se normalmente o termômetro de mínima e máxima, o qual indica a temperatura mínima e a máxima de ar em graus Celsius. O termográfico, que registra a temperatura do ar em graus Celsius, é o termômetro de solo, que indica a temperatura do solo e diversas profundidades em graus Celsius. Ele é constituído, tubo de graduação, vou chegar um pouco mais próximo aqui, tubo de graduação, tubo capilar, o qual fica dentro do tubo da graduação, e o bulbo. O bulbo ele é onde é que está o líquido que irá se dilatar para fazer a medição. O termômetro, para poder medir a temperatura de um dia, tira uma medição na parte da manhã, o qual vai ver no vídeo aí ao longo, que a gente fez uma medição hoje, dia 27. Tiramos uma medida na parte da manhã, às 6 da manhã, o qual media a temperatura de 26 graus, e às 2 da tarde. Hoje o tempo não foi tão quente, mas tivemos a média de hoje, qual às 2 da tarde estava com 34 graus. Isso é dentro da casinha. Fora poderia dar alguma outra alteração. A média que a gente conseguiu tirar foi de 30 graus, então, pegamos somando o de manhã e a tarde, dividido por 2, uma média de 30 graus. Essa casinha, o qual fica dentro da estação meteorológica, ela serve tanto para armazenar o termômetro, quanto também alguns outros instrumentos que vai para aferição de medidas dentro da estação climatológica. Essa casinha ela tem que ficar 1,5 m de altura do chão, essa não está correspondendo certinho, mas a altura média dela é 1,5 m. Ela tem que ser toda vazada, como dá para notar, toda perfurada, não pode ser extremamente fechada, o qual ela tem que ventilar ar lá por dentro. Ela também tem que ser numa cor branca, a gente tentou pintar essa aqui, mas só que devido a gente ter feito ela toda de papelão, material reciclável, ele puxou, então acabamos que não deu para representar. Mas lembrando que ela tem que ser uma cor branca, ou seja, uma cor neutra, para não influenciar na temperatura. Ela também não pode ficar totalmente fechada. Quando eu for fazer a medição, abre-se as portinhas, e aguarda um bom tempo. Não pode, ela já foi projetada, preparada para o ar não entrar, para poder influenciar nos aparelhos, ela tem que circular ar dentro, mas porém ela não pode ter rajadas de ar. Por isso que ela é toda perfurada de uma forma, de certa forma, depois eu vou mostrar com mais detalhe, para que não haja interferência, então ela serve tanto para armazenar o termômetro, e alguns outros aparelhos que fazem a medição.
temperatura de ar, a umidade, né? Então, esse foi o nosso trabalho que a gente apresentou, a gente elaborou, né? Tanto a explicação sobre o termômetro e a casinha, né? A qual fica armazenado o termômetro, a sua importância dela. Vou mostrar agora mais alguns vídeos explicando um pouquinho melhor como é que ela é feita e também vamos mostrar a medição, tanto de manhã quanto da tarde que a gente fez. Lembrando que a nossa função na verdade era fazer um termômetro, representar um termômetro, porém a gente não conseguiu fazer devido à falta de material. A gente fez 3 tipos de termômetros, porém não teve uma precisão na sua medição, porque os materiais, os tubos eram muito grossos, o bulbo, né, que simularia o bulbo onde fica armazenado, era muito grande, então tinha um certo tempo para poder fazer a dilatação para medição, devido à quantidade de líquido, né? A gente fez uns 3, porém não deu 100% de precisão, igual daria no termômetro mesmo. Devido à dificuldade, falta de material, foi onde a gente resolveu então fazer e apresentar para vocês a casinha, né, onde fica armazenado, guardado o termômetro dentro da estação meteorológica, o qual ela também faz parte de uma estação meteorológica. Então essa daqui é a casinha. Como pode ver, ela foi confeccionada bem parecida com uma de uma estação meteorológica mesmo, só numa cor que deu certo, né? Mas aqui, olha o modelo que ela foi feita, né? Para não haver penetração de água e nem rajadas de vento direto dentro da casinha onde possa interferir a medição, ela é feita nesse sistema, né? Mas ela é toda vazada. Geralmente na estação mesmo a portinha também seria vazada, né? Aqui fica o lugar onde fica o aparelho, né? O termômetro, ele tem que sempre ficar nessa posição horizontal. E aqui ficaria os outros aparelhos para medição de umidade, de algumas outras coisas, né? O fundo também todo com uma passagem de ar, né? E ela no caso ficaria em torno de mais ou menos 1,5 m do chão. Às 6 da manhã, batendo 26 graus.